Se você já quebrou a cabeça para colocar um gráfico de velocímetro no seu Excel e não conseguiu, vem com a gente que hoje você vai aprender isso em alguns minutos. Então, fica com a gente após a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Mauro Aguiar em mais uma aula aqui para vocês e hoje a gente vai ensinar uma dica super legal e muito útil aí, que é como construir um gráfico de velocímetro. Então a gente vai passar o passo a passo, vocês vão ver que ele parece ser complicado, mas na verdade é muito simples, né? É a gente juntar dois gráficos de pizza que a gente consegue fazer essa simulação. Então fica aí com a gente que hoje você vai sair aqui e vai conseguir impressionar seu chefe. Mas antes disso, só um pequeno recado, né? Se você não conhece o nosso conteúdo aqui, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Temos também o canal lá no Instagram e também temos aí um material super completo de e-book, que também está o link da descrição. Então fica aí, confira lá o material e vem com a gente que de hoje você vai aprender uma coisa muito legal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bom, aqui estamos no Excel e vamos lá como construir esse gráfico. Pessoal, basicamente, explicando para vocês o conceito, tá? Esse gráfico de velocímetro basicamente é dois gráficos de pizza, na verdade um gráfico de pizza, tá? Com duas séries juntas, tá? E aí a gente vai formatar o layout do gráfico de pizza para que ele fique parecendo como se fosse um velocímetro, tá? Então, como é que a gente vai dividir isso em duas etapas, tá bom? A primeira etapa é a gente construir a estrutura de escala do gráfico, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui muito simples, tá? Onde a gente tem os valores e eu vou dividir aqui entre uma escala de ruim, regular, bom e ótimo, tá? Então eu vou jogar números aqui. Isso aqui depois a gente pode também mexer ao ponto que a gente queira editar a nossa curva bonitinho. Então eu vou jogar aqui, por exemplo, ruim 20, regular 30, bom 30, e aqui a gente só tem que fazer com que a soma bata 100%, porque a gente está falando de uma escala de 100%, tá? Então a gente está falando de mais 20 aqui para o ótimo, tá bom? Então, temos nossa escala aqui, mas de novo, gente, isso aqui pode ser aqui é só uma sugestão, né? Pode ser a medida que você necessite para o seu negócio, tá? Então, tem a minha escala. Feito isso, pessoal, eu vou lá clicar em inserir, vou lá na parte de gráficos e vou selecionar aqui na parte de pizza esse gráfico de rosca, tá? O gráfico de rosca, como a gente selecionou um total aqui de 200, né? Se eu colocar toda a soma aqui dessa escala aqui, vai dar um valor de total de 200 aqui embaixo, tá vendo? Então, exatamente na metade dele, você vai ver que vai ficar um lado branco aqui, um lado azul inteiro, e a minha escala já fica quebradinha, bonitinha, tá? Por padrão do Excel, o início da primeira série, ela começa sempre no primeiro horário aqui, como se fosse meio-dia, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que esse gráfico ele rode até que ele fique como se fosse um velocímetro pra gente, tá? Como a gente faz isso? Muito simples. Eu vou clicar aqui e formatar série de dados. Ao fazer isso, ele vai colocar aqui, ó, ângulo da primeira fatia. E ele vai estar como 0 graus. Se eu for mexendo aqui, vocês vão reparar que o gráfico vai começar a dançar, tá vendo? Ó? Então, se eu for até o 90, se eu não me engano, ele vai ficar exatamente de ponta cabeça. Certo? Ou seja, como se o primeiro gráfico começasse aqui. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o primeiro gráfico comece exatamente aqui, como se fosse um velocímetro. Então eu tenho que continuar, tá? Para facilitar para vocês, o número certinho aqui é 270 graus. Feito isso, vocês vão ver que o reloginho começa exatamente aqui no ponto que a gente quer, tá? Então a gente já tem meio que o velocímetro desenhado, a base do velocímetro desenhado. Então, essa parte de azul aqui que a gente tem, que é a referência para completar a pizza, né? Eu vou simplesmente aqui pintar como sem preenchimento, como se fosse realmente a rosca começasse somente aqui e terminasse aqui. Você vê que ele já fica com a cara aqui do que a gente quer no final das contas, né? Um velocímetro. Aqui, pessoal, dica de formatação, né? Mas a gente pode pintar como se fosse uma escala de cores, né? Para indicar aí performance. Então, vou colocar aqui um amarelinho, posso colocar um verde mais clarinho e um verde mais escuro. Então, indicando aí que eu estou melhorando minha performance, né? Aqui na legenda também a gente pode deletar o total, né? Porque a gente só precisa saber a escala das faixas que a gente vai ter no nosso velocímetro.
Legal, montamos então o corpo dele aqui. Vou até escrever aqui. Velocímetro. Vou deixar bem bonitinho. Então tem aqui a minha escala. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar o ponteiro, tá? O valor do ponteiro, ele vai respeitar, então, a dimensão que eu queira que ele apareça. Então, eu vou sugerir aqui que ele apareça na faixa 50, ou seja, exatamente aqui no meio, tá? Para fazer com que o ponteiro exista, tá? A gente precisa colocar as dimensões aqui de uma segunda série nesse gráfico, né? Utilizando medidas do ponteiro agora, tá? Então, eu vou colocar um valor aqui para o tamanho do ponteiro, ou seja, qual vai ser o tamanho da régua dele, se vocês conseguem ver minha mão aqui. Então, eu vou sugerir aqui que ele seja 4, tá? E aí eu vou falar o quanto de medida eu quero que ele tenha antes, como se fosse uma pizza. Uma medida antes e uma medida depois, para ele completar o círculo, assim como a gente fez com a parte de cima, que soma-se 200, tá? Então, como é que a gente faz isso? O antes, eu vou pegar simplesmente o valor do ponteiro, ou seja, onde eu quero que comece, menos o tamanho do ponteiro. Só que aqui só tem um truque que eu preciso dividir por 2, tá? Para que a medida do ponteiro fique exatamente no ponto que a gente precisa, tá? Pessoal, não tem segredo, tá? É só copiar as fórmulas aqui, se você ficou com dúvida, que vai dar certo, tá? Então, coloquei aqui, ele vai trazer o tamanho 48. E para completar a minha pizza, eu preciso só fazer com que ela bata com o total do valor que a gente já tem lá em cima da escala. Então, simplesmente eu faço uma soma. Opa! Eu faço a soma aqui, bonitinho. Vai dar o quê? 200, porque minha rosca inteira tem o valor de 200. E eu vou diminuir o valor do ponteiro e o valor que eu estou calculando da minha rosca como um todo, tá? Isso aqui, pessoal, seu cliente, seu usuário final não precisa ver, tá? Isso aqui é para ficar lá nos bastidores. Então, como é que a gente faz agora para incluir essa informação aqui no gráfico? A gente clica aqui com o botão da direita e coloca em selecionar dados. Então, a gente vai ter já uma medida aqui colocada e eu vou clicar em mais uma série. Aqui a gente pode chamar de ponteiro. E o valor específico, pessoal, a gente seleciona aqui a nossa medida. Pum! Feito isso, ele vai criar mais uma série de dados no nosso gráfico. Se vocês repararem, vocês vão ver que a parte laranjinha aqui que apareceu, ela é exatamente onde o ponteiro vai aparecer. Então, se eu, por exemplo, colocar 20, vocês vão ver que ele já vai deslocar para o tamanho do 20. Se eu colocar 80, ele já vai lá para o pontinho do 80. Viu? E aí você vê que as cores já acompanham aqui. Então, o que a gente precisa fazer para ficar bonitinho e ele realmente parecer um ponteiro, né? A gente vai clicar nessa série aqui, a gente vai alterar o tipo de gráfico, tá? Não mais como rosca, mas a gente vai pedir aqui como se fosse uma pizza, que é o primeiro gráfico de pizza 2D. Feito isso, ele vai sobrepor o gráfico de rosca, né? Porque a gente vai estar calculando um gráfico sobre outro tipo de gráfico. Então, a gente vai clicar aqui também em formatar série de dados. Mesma coisa, vamos ter que mudar aqui do 0 para o 270 para fazer com que a pizza gire e fique exatamente onde a gente precisa. E, por último, a gente só vai colocar como sem preenchimento essa parte azul, que é o antes, que é o 78, lá da minha referência. E eu vou colocar aqui a parte cinza, eu vou também colocar como sem preenchimento. E olha que legal, pessoal, já ficou aqui exatamente o que a gente queria mostrar, o velocímetro. Eu vou colocar o ponteiro só como preto, para poder facilitar aqui a nossa visualização e até ficar um pouquinho mais bonitinho, tá? Então, por exemplo, eu sei que a performance do meu time foi de 20, então ele já vai lá para o vermelho. Eu sei que eu consegui entregar 100%, ele vai ficar lá na ponta. Eu quero colocar lá, então, que minha performance foi 80, e ele já vai jogar no 80. De maneira bem prática, bem rápida e bem fácil, vocês conseguem criar esse gráfico de maneira muito dinâmica. E é bem legal, né, pessoal? Ele fica bem bonito. Eu gosto muito dessa informação. Outra dica também, pessoal, só para deixar mais bonito, né? Mas se você clicar aqui e adicionar o rótulo, ele vai trazer o quadro, que é o tamanho do ponteiro. Mas vocês podem também clicar aqui e vier aqui no campinho da edição, vocês conseguem colocar uma fórmula de igual e selecionar o valor do ponteiro também. Que aí você coloca 80 e ele vai sempre mostrar o valor
do ponteiro em si, que facilita aí também para você navegar com seu usuário e deixar o negócio muito mais dinâmico, muito mais bonito. Que permite aí que você consiga impressionar aí o seu usuário perante ao seu dashboard, ao seu Excel, né? E, cara, vocês viram que é muito simples, não tem muito segredo. É muito mais vocês pararem, né, para fazer, montar e deixar bem bonitinho aí, que ele vai ficar sensacional. Vocês vão conseguir impressionar bem aí o seu cliente final. Outra dica também que eu dou, vocês podem vir aqui e inserir também um campinho de texto. Vocês colocam aqui, porque muita gente gosta também de deixar o valor aqui embaixo. Aí vocês fazem a mesma dica aqui de colocar a forma e marcar aqui os 50. Então você pode deixar aqui também ou aqui embaixo, né? Muita gente gosta de deixar aqui embaixo também. E ele, de uma maneira bem dinâmica, já vai se moldar ao seu dashboard. Então, por exemplo, vamos lá, performance de 20. Ele já joga lá o 20 para você. Legal? Então, fica aí a dica, pessoal. Material super legal, super fácil de montar e causa um impacto muito forte aí nas pessoas da sua empresa. Você vai impressionar muito seu chefe com essa dica aqui, tá bom? E aí, pessoal, o que acharam? Muito fácil, né? Parece complicado no começo, mas não tem muito segredo. É você manipular um gráfico para que ele exiba exatamente a informação que você quer. E, pessoal, para quem ficou até aqui, muito obrigado primeiro, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo aí para quem não conhece essa dica, né? Que você vê que precisa. Segue a gente aqui no canal, deixa seu like também. Comenta aí o que você achou, né? E o que a gente pode estar melhorando nos próximos vídeos. E segue a gente também lá no Instagram, né? Então, estamos aqui para ajudar vocês e qualquer comentário, qualquer dica vai ajudar muito a gente. Então, uma boa noite, pessoal, um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau!